Estudando o Livro dos Espíritos, um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, saudação fraterna a você que nos acompanha no nosso Estudando o Livro dos Espíritos. Muito bem-vinda, Luziane Bahia, que está conosco hoje, substituindo a Cris, que não pode vir. Muito bem-vinda. As nossas intérpretes para Libras, Andréa Beatriz e Jane Alves. E hoje os nossos convidados são Cristiane Mascarenhas, que já esteve conosco, é voluntária da Federação Espírita Pernambucana, coordenadora do NEP Brasil e Projeto Escutatório e apresentadora de programas. Profissionalmente é coach de vida e carreira e atua em DHO, Desenvolvimento Humano Organizacional. E também Samuel Nunes Magalhães, que é pesquisador da história do Espiritismo, fundador dos Centros de Documentação Espírita do Amazonas e do Pernambuco, é integrante do Centro de Documentação Espírita do Ceará, autor de vários livros, atualmente colabora com a Federação Espírita Brasileira e o Centro Espírita Sem Fronteiras. Olá, boa noite a todos, uma alegria estar aqui com todos vocês, cumprimento querido Carlos, um prazer estar nessa atividade contigo, ao Samuel, a Cris, nossos queridos convidados, a André, que faz a interpretação para Libras, todos vocês que estão chegando, que estão aqui deixando suas mensagens, seus cumprimentos, sejam muito bem-vindos. Vamos trazer os nossos comentários, as nossas perguntas para o estudo dessa noite. E hoje, nós vamos seguindo o estudo para o capítulo 7º, da volta do espírito à vida corporal. Influência do organismo, perguntas 367 a 370A. Muito bem, a primeira pergunta é para a Cristiane, é a 367. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? Boa noite a todos. Boa noite, Carlos. Obrigada, Lulu, Samuel, aqueles intérpretes de Libras, Lígia, né? Eu não estou vendo a tela da gente, eu estou vendo a cartela. Não sei se para vocês também está assim, mas vamos seguindo com a resposta, né? A espiritualidade é bem clara. Kardec quer saber se, por acaso, o espírito, quando encarna, se ele se familiariza com aquele corpo, se ele reconhece aquele corpo, se aquele corpo reflete a ideia que ele tem dele, né? que ele acha, que ele conhece. Mas aí a gente tem informação, a gente sabe que o espírito procede do espírito e a matéria da matéria. O espírito tem sua essência, seus atributos, que são os atributos, as qualidades, as características, as habilidades, o conhecimento que ele tem, as virtudes. Então, aquela matéria não necessariamente vai refletir o espírito. Né? A gente tem essa informação. A matéria é onde ele vai se expressar, como ele vai se manifestar no mundo. Então, pode causar uma estranheza, sim, para o espírito, quando ele se encontra encerrado numa matéria que, às vezes, o limita. Por exemplo, ele tem potências que não pode exprimir alguma limitação no corpo. Isso que acontece é interessante porque ajuda no conhecimento, no autoconhecimento. Porque a gente pode começar o autoconhecimento pelo corpo, de fora para dentro. Ele nos dá algumas dicas, né, do que precisamos despertar em nossa alma, fazendo essa viagem para dentro de nós, né? Aí vão vindo as revelações sobre nós, sobre o que eu preciso melhorar. E isso é gradativo, isso é da lei espiritual, né? Então, essas verdades vão vindo. E esse espírito, ele também pode ir dominando esse corpo, né? Alterando ele energeticamente, influenciando. Então, ele não necessariamente o corpo vai expressar exatamente o que ele pensa, o que ele pensa dele mesmo e o que ele é.
né? Isso pode haver a divergência aí, mas isso também pode ser considerado como uma oportunidade de evolução. Se eu não consigo exercer todas as minhas possibilidades, está aí uma possibilidade, uma chance de eu desenvolver e evoluir, para que a ideia seja se aproximar, né? E nesse sentido que a Cris já começou a nos trazer, a gente faz a pergunta para o Samuel, a 368, que vem logo na sequência. Após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade suas faculdades, Samuel? O nosso boa noite a todos, aos companheiros que aqui estão, aqueles que nos acompanham pela internet, e dizer que é uma grata satisfação sempre estarmos estudar o Espiritismo. Na questão 368, que foi mencionada agora pela Luziette, quando Allan Kardec pergunta aos maiores da vida espiritual se logo após a união do corpo, o espírito já exerce com plena liberdade as suas faculdades, os espíritos vão responder aclarando-nos a compreensão de muitos fatores e muitos fenômenos que nós observamos. Eles dizem que o exercício das faculdades depende dos órgãos que servem de instrumento e que a grosseria da matéria enfraquece, ou seja, dificulta, de alguma forma, empana essa manifestação. Isso é interessante notar, porque nós aprendemos no Espiritismo que a alma retorna à vida física em múltiplas existências no trabalho de aprimoramento. Ora, se assim acontece, como explicar essa fase da infância, desse reaprendizado da alma, ou da sua manifestação, da criança começar a andar, começar a falar, assimilar as coisas, e os discípulos vêm responder que o espírito em si, ele guarda todas as suas faculdades, mas para expressar é preciso que os órgãos já estejam prontos, já estejam suficientemente organizados para que ele possa utilizá-los. Interessante lembrar aqui nesse momento o que o espírito André Luiz nos traz no livro Missionários da Luz, quando nos fala da reencarnação de Segismundo, em que ele vai mostrar que o espírito aí tem o seu corpo perispiritual miniaturizado, ele sofre uma regressão, e isso sem problemas, porque o perispírito é plástico, então ele sofre essa regressão, e o espírito, tomado de uma inconsciência, ele fica ali como que um sonâmbulo, ou num sonambulismo muito profundo, mas ele preside a formação do seu corpo físico, do corpo futuro, a partir da gestação, imprimindo-lhe as suas próprias características e, é claro, respeitando aí as leis das genéticas, que são leis puramente mecânicas, que vão manifestar de acordo com a necessidade do espírito, a necessidade que ele tenha, por exemplo, de ter alguma enfermidade congênita ou alguma habilidade especial. Então, isso, dentro da genética, é respeitada. A lei, ela não é ferida. Simplesmente há uma escolha da informação genética para a necessidade daquele espírito. Mas ele preside a formação do seu corpo ali desde aquele momento, mas ainda é incapaz de manifestar nesse corpo. E mesmo após o nascimento, no mundo físico, é preciso aguardar o tempo. Nós sabemos que o cérebro, ele só depois de alguns anos é que ele vai ter uma formação completa. Então, é quando a alma vai conseguir realmente se expressar de maneira mais direta, já que o cérebro, em especial, é esse órgão de manifestação da alma, ou seja, do espírito encarnado.
Então, vai depender da conformação dos órgãos, eles têm que estar perfeitos ou em bom funcionamento, assim como Allan Kardec até usa com os espíritos essa comparação que o musicista exímio, ele tomando de um instrumento que esteja desafinado ou com um problema qualquer, ele não vai conseguir executar a música na sua beleza, na sua perfeição, porque depende do instrumento. E para o espírito, esse instrumento é o corpo, é o que nos respondem aí os benfeitores na questão 368. Ô, Samuel, Kardec faz um desdobramento aqui, 368A. Ele diz assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco o é a livre radiação da luz? Assim, esse corpo físico, há uma diferença de potencial, se pudermos assim fazer uma referência até com a física, muito grande entre o espírito e a matéria. E isso é tanto que eles vêm esclarecer que para que o espírito possa manifestar-se na matéria, precisa de um corpo intermediário, que é o corpo perispiritual, por conta dessa diferença. E entre o perispírito, que lhe é instrumento de manifestação e elo de ligação com o corpo físico, e a matéria mais densa, esse diferencial continua ainda sendo muito grande. Então, por mais que o espírito traga consigo, já desenvolvido, determinadas faculdades, né, já ampliadas, vai ter uma dificuldade, ele vai ter que fazer um esforço maior. E só pouco a pouco, normalmente o que acontece é que o espírito vai conseguindo fazer isso. É como se fosse, de fato, reaprendendo. Aquele, por exemplo, que penetra as ciências matemáticas, ele vai começar aprendendo ali os algarismos, as operações básicas, e vai avançando. E a mente vai se abrindo, mas é preciso esse esforço da alma. Então, é um obstáculo, mas é um obstáculo que pode ser vencido em grande parte. Mas o espírito fora do corpo, mesmo estando encarnado, ele tem a possibilidade de ter uma compreensão muito maior das questões da vida. E isso é interessante. Eu gosto muito de olhar os exemplos próprios, pessoais, porque você está falando de si. E quando à época eu era professor de matemática, faz muitos anos isso. Eu fui professor uns 20 anos. E trouxeram uma questão de trigonometria, era uma identidade trigonométrica, e que circulou entre os professores em Fortaleza, onde eu morava à época. Nós ficamos mais ou menos um ano com esse exercício, ninguém resolvia, ou ninguém tinha conseguido ainda dar uma solução. E eu também, como era professor, era comum que eu, às vezes, 2, 3 vezes na semana, eu voltasse àquela questão. A gente tinha um grupo de amigos que fazia isso, tentava resolver e não conseguia. E um dia, na minha casa, eu já dormindo à noite, era mais de meia-noite, eu vi a solução da questão, somava um fator de π de um lado e do outro, e você conseguia provar a identidade. Então, eu acordei e falei para minha mulher, eu digo, a questão, ela disse o que foi, eu fui para a mesa e copiei. Foi uma solução fora do corpo físico, porque fora do corpo físico, nós temos maior capacidade, essa capacidade nossa, nós, logicamente, não a temos plenamente, que ainda somos como sonâmbulos, como os espíritos dizem do outro lado, mas temos muito mais lucidez. Imagina a alma liberta da matéria, a lucidez que nós vamos ter. Mas isso não é impedimento para o processo evolutivo. O obstáculo é para fortalecer naquela imagem da borboleta, quando ainda não desferiu o seu primeiro voo, que ela faz aquele esforço para quebrar o casulo, aquilo é que fortalece as suas asas. Se você tirar, pode ser que ela não voe. Então, é um obstáculo, sim, que dificulta, mas não é um impedimento. Mas, estando encarnado, só as almas muito adiantadas
podem ter uma expressão maior. Isso no nosso mundo, porque nos mundos superiores, em que a matéria já é bem mais diáfana, os espíritos vivem nesse estado do nosso sonâmbulo lúcido, isso não vai acontecer, ele vai ter muita mais plenitude na sua liberdade. Mas a Terra ainda é um mundo de provas e expiações, portanto, a matéria é muito densa. Muito bom, Samuel. Cris, a próxima é a questão 369, que vem refletindo aí sobre o desenvolvimento dos órgãos. Então, a questão é: o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? A espiritualidade amiga responde para Kardec. Eu vou até usar uns trechinhos da resposta, porque é bem interessante. Começa dizendo assim: os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Então, já está dizendo aí que tem uma relação do mundo espiritual com o material, os dois mundos, que eles são ligados, né, como o Samuelzinho disse aí, pelo perispírito, né, molécula a molécula ali. Então, está se comunicando. Mas os atributos todos são do espírito. O espírito vai agir, o órgão vai funcionar, mas é através do cérebro. O cérebro, que é a parte física, né? Não é a mente. Às vezes, o cientista, a mente para a gente é o espírito, mas o cérebro vai fazer o quê? Ele vai dar comando ao órgão. Ele vai dar ordem para o órgão funcionar. Como, por exemplo, quando eu quero andar, eu dou um comando. É o cérebro que vai dar esse comando. Por conta do meu pensamento, da minha vontade. Então, o fato do cérebro emitir essas ondas eletromagnéticas não quer dizer que ele está pensando, ele está apenas trabalhando, né? E aí diz assim: manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos. Quem é que está se manifestando? É o espírito, é a alma. Subordinado. Então, assim, está dependente, né, da condição daquele órgão. Aí, quando a ordem for dada, aquela tarefa vai ser executada ou não, ou em parte, de acordo com essa condição, né, do órgão. Aí até eles dão um exemplo de uma ferramenta de trabalho. Se ela não estiver boa, se ela estiver quebrada, né, se ela não estiver em perfeitas condições, a gente não vai conseguir executar. Aí o interessante é que o espírito de verdade responde a Kardec o seguinte: o espírito intelectualiza a matéria. A matéria tem suas possibilidades, bastando que seja movida pela inteligência espiritual. Então, já está reafirmando. A matéria é movida pela inteligência. Se a gente for lá no livro Pensamento e Vida, se eu não me engano, no 2º capítulo, fala da vontade, as pessoas podem se aprofundar bastante, né? Ela é esse dínamo aí que vai mover, que vai gerar um movimento. Então, o órgão, às vezes, ele não está desenvolvido plenamente, perfeito, mas está subordinado ao pensamento, à vontade. Então, a gente vê, por exemplo, casos, a fisioterapia é um exemplo. A gente não conserta, né, o corpo, as curas que são feitas através de oração, por exemplo. Então, quando a gente vai no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, num daqueles parágrafos, né, daqueles quadros, ele tá convidando a gente para fazer parte de uma sinfonia, e ele diz que a gente pegue da lira. A lira é o quê? Um instrumento, é uma relação que a gente pode fazer, uma analogia, é um instrumento de corda, e que a gente precisa afinar esse instrumento, ele diz, para poder se juntar. Então, a mensagem que fica aqui é a mensagem da gente que precisa desse instrumento para deixá-lo a serviço dos benfeitores, para servir ao Cristo, para servir a Jesus, a Boa Nova, a gente cuidar, né? Cuidar de nossas virtudes, mas cuidar do corpo material também, preservar, retardar o máximo possível o seu desgaste, né? E se chega ao ponto de a gente não realmente conseguir recuperar algum órgão ou desenvolver, é porque tem um ensinamento também nisso, né? Aí o ensinamento é ao contrário, da matéria para o espírito, no sentido de ir treinando na paciência, na resignação, né? Então, ao mesmo tempo, isso é uma oportunidade.
de evolução espiritual, além de estarmos a serviço, né, do corpo, nosso corpo também está a serviço da Boa Nova e do Evangelho de Jesus. Então, cuidar da alma, mas cuidar da alimentação, fazer atividade física, pensar na saúde mental, na saúde espiritual. Somos integrais, né? Seres integrais. E isso é auto-amor. É um exercício de auto-amor. Às vezes a gente tem dificuldade, tem baixa autoestima. Cuidar do corpo, como a gente falou na questão anterior, de fora para dentro, é uma maneira de iniciar esse auto-amor, né? Esse cuidado. Muito bom, excelente, Cris. Olha, a Janete Xavier está perguntando, deixa eu colocar aqui, se fica gravado esse estudo. Janete, eu vou mostrar agora um outro comentário, olha, da Joeligia Siena. Ela diz que é de Porto Velho, Rondônia. Ela finalmente vai estar assistindo em tempo real hoje. Ela maratonou até alcançá-los. Quer dizer que ela foi vendo os estudos anteriores, não é? E diz que está aprendendo muito, está agradecendo aqui pela oportunidade que nos dão e dessas motivadoras reflexões. A gente também agradece muito, viu, Joeligia, pela participação de vocês, e já fica a resposta à pergunta que foi feita, não é? Aqui, da Janete, se fica gravado, fica tudo gravado, e agora, antes de começar, o nosso técnico, Gigi, estava comentando conosco que durante as férias muita gente aproveitou para ver as gravações dos estudos anteriores e agora estão acompanhando em tempo real. Então, você pode sim, nós vamos passar para você a informação, né, do link, onde você pode acessar todas as gravações anteriores. Todo mundo pode. E olha, gente, podem fazer perguntas, viu? Hoje nós estamos aí sem perguntas até agora de vocês. Então, se alguém tiver alguma pergunta relacionada com o assunto, aproveita e coloca. E aí nós vamos explorar aqui o conhecimento do Samuel e da Cris, né, para responder as perguntas. Nós vamos fazendo, enquanto isso, outra aqui para o Samuel 370, do Livro dos Espíritos. Da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e das faculdades morais e intelectuais? Bom, traduzindo a pergunta, o Kardec indagou aos espíritos se o desenvolvimento das faculdades morais e intelectuais dependem do desenvolvimento do cérebro, dos órgãos que compõem o cérebro das suas diversas áreas, né? E, nesse momento, eu lembro de um pensamento que Charles Richer, notável fisiologista francês, prêmio Nobel de Medicina de 1913, e que foi um grande pesquisador dos fenômenos espíritas, que ele sempre falava, ele gostava de repetir, que da mesma forma que o relógio mede o tempo, mas não é o tempo, o cérebro serve à manifestação do espírito, mas não é o espírito. Ou seja, o relógio mede o tempo, mas não é o tempo. O cérebro manifesta o espírito, mas não é o espírito. Então, o cérebro, ele é um instrumento de manifestação aqui no mundo físico, ou, digamos, entre nós, do espírito. Então, não existe essa relação. Pelo contrário, dizem os espíritos, são as faculdades que desenvolvem os órgãos, ou seja, os espíritos mais adiantados, como nós falamos lá atrás, no exemplo da reencarnação de Segismundo, em que o próprio espírito ali preside a formação do seu corpo, as almas muito adiantadas vão influenciar mais ainda na formação desse corpo, na formação desses órgãos, para que eles sejam mais aptos ainda à manifestação da sua inteligência, da sua vontade, ou seja, das faculdades que tragam consigo. E isso é interessante, por exemplo, estava refletindo há poucos dias, escrevendo um texto
sobre a questão da adolescência, que quando chega-se na fase da puberdade, da adolescência, o espírito entra muito na posse das suas vivências passadas, e isso começa, muitas vezes, a modificar a sua vida. Daí a importância na educação, na fase infantil, que é quando a alma está mais propícia a receber novas informações, a mudar aquilo que ela gosta ou que ela deseja. Então, é muito importante, porque depois o espírito começa a senhorear a si mesmo. E, nesse momento, por exemplo, a neurociência, que é, dentre esses pesquisadores, os mais materialistas que existem, eles vão dizer que todas aquelas reações na adolescência são em função única e exclusiva, podemos assim dizer, dos hormônios que são lançados no organismo, que nessa fase o corpo despeja esses hormônios no organismo e onde há essa grande mudança. Mas o Espiritismo nos leva adiante e nessa questão está nos dizendo isso também de maneira subliminar. É o espírito que determina, ele que starta esse processo para que esses hormônios sejam liberados. É tanto que vai acontecer, dependendo do espírito encarnado, da criança, em fases diferentes ou em idades diferentes, porque é o espírito que determina a hora daquela eclosão. Então, ele é que vai influenciar nessas questões todas. Então, até nisso, nós vamos ver que o espírito é quem, de fato, comanda. O corpo lhe é somente instrumento de manifestação e não corresponde às suas faculdades, o seu cérebro, mas, pelo contrário, as faculdades, elas são do espírito que pode tê-las desenvolvidas e não manifestar por uma deficiência do cérebro, uma deficiência orgânica. É o espírito sadio no corpo doente, no corpo enfermo. Então, ele tem, mas não manifesta. Então, de forma alguma, nos diz os espíritos, isso é muito lógico, que o desenvolvimento da faculdade moral e intelectual, ela não depende do desenvolvimento do órgão físico. A sua manifestação, sim, com toda certeza. Excelente, Samuel. Carlos nos trouxe aqui o comentário sobre a revisão dos estudos, e a Dedanina colocou para a gente, às 20h25. Eu aproveitei para revisar o estudo, já estou terminando. Excelente, Dedanina. E assim a gente vai aclarando esses conhecimentos na mente, revisitando-os. E a Lucivânia Araújo, de Fortaleza, disse: estou aprendendo a me conhecer com o estudo da doutrina espírita, que é um pouco do que a Cris trouxe acerca do autoconhecimento, e é o que a gente busca, Lucivânia, para que a gente consiga fazer esse processo de transformação, que é o que nós buscamos, que estamos indo ao encontro. Cris, a questão 370A, o questionamento é: dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito? Obrigada, Lu. É tão interessante, as perguntas de Kardec são perigosíssimas, né? Então, tem umas palavras aí que podem confundir a gente. Por exemplo, esse termo unicamente é a chave da resposta, né? A própria espiritualidade diz: o termo unicamente não exprime com toda a exatidão que ocorre. Ou seja, não é que tudo está no espírito, né? Realmente. Aí continua: o princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Aí vem justamente, cumpre, porém, se leva em conta a influência da matéria. Até cientificamente, quando a gente faz estudos, a gente vê que tem os fatores genéticos que influenciam, e na realidade a gente sabe que tem uma genética espiritual, né? Se agrupa ali por afinidade. Tem os fatores epigenéticos, que é o meio, né? A escola onde você frequentou, a sua família. Mas, na realidade, que a evolução do ser se dá por ele mesmo, pelas atitudes dele. Então, isso fica muito provado, mas fica provado também que tem um percentual, sim, que é em torno de 20 e poucos por cento, a 30%, que é essa influência externa, né? Então, como é que a gente pode, assim, trazer um exemplo dessa influência externa? Alguém me irrita,
alguém diz alguma palavra que me ofenda, pisa no meu pé, vai causar algo em mim. Vai causar uma dor, que vai causar uma raiva, um estresse, uma tristeza, algum tipo de emoção nesse sentido. Essa emoção, meu cérebro vai comunicar para o meu espírito. Vai chegar a informação lá. Porque essa comunicação existe, a gente já falou, não é isso? Então, vai trazer em mim um impacto no meu espírito. E aí, dependendo do quão eu esteja equilibrado, do quão eu esteja mais em consonância com as leis divinas, né? O controle, já gerenciando melhor as minhas emoções, e aí eu posso reagir de uma maneira positiva ou negativa. Inclusive, Descartes diz o seguinte, ele chama essas emoções que são provocadas pela matéria, né, pelo corpo, de paixões da alma, né, porque realmente a gente pode sucumbir. Tem uma questãozinha que a gente tem, é importante falar, a gente tem umas predisposições. Né? Então, por exemplo, quando eu estudava, os professores diziam que eu tinha os dedos longos e que isso facilitaria muito eu tocar piano ou violão, mas eu nunca desenvolvi. Então, pode acontecer do espírito, do corpo, estar predisposto, mas eu não desenvolver aquela habilidade, porque eu não tenho interesse, né? Porque no momento não é possível. Se a gente for olhar para um atleta, um artista, ao contrário, que não recebeu, não tem essa predisposição para executar o que ele tem de potência no espírito, na alma, a gente vai ver que o esforço realmente é do espírito. Porque senão, nos diz na própria questão, seriam robôs. Bastava a gente ter órgãos que executassem tarefas e elas seriam executadas sem o esforço do espírito, sem uma vontade, sem uma persistência, né? A gente vê muito aquelas criancinhas com 3 aninhos de idade, 4, na internet, tocando piano. Olha, as mãozinhas mal suportam, elas se levantam, né, para tocar. Aquilo ali é o quê? É o mérito do espírito, que está querendo usar aquela potencialidade. E aí os órgãos vão se desenvolvendo também, através desse esforço que é feito. Assim como a gente, quando vai para uma academia, a gente desenvolve os músculos, da mesma forma, né? Aqui nessa questão é dado um exemplo com uma pessoa que bebe, né, que ingere bebida alcoólica. Ele dá sinais na expressão do rosto, a gente observa. Mas de quem é a responsabilidade de beber, né, o álcool? Não é dos sinais. Não é daquilo que está se apresentando na face, é da própria pessoa, né, que ingeriu, ou seja, a vontade do espírito, o desejo dele, e ele dá essa ordem para que o corpo execute, e aí se manifesta, fica evidente no corpo. Então, por isso que até que numa questão anterior diz, não confunda o efeito com a causa. O efeito pode ser esses sinais, né, no rosto, mas a causa foi do espírito. Está lá da alma da pessoa. Muito bom, Cris. Vamos ver, Samuel. Nós temos algumas perguntas, eu já vou unir uma pergunta aqui da Giane, diz respeito a essa questão 370, nesse comentário que Kardec faz, que é muito bom. Eu gostaria de pedir a você a gentileza de comentar um pouquinho, fechando esse assunto da influência do organismo, mas a Giane Lima, olha, ela fez a pergunta: pode dizer que os órgãos recebem o cunho das faculdades? Termina com isso, né? Kardec termina dizendo isso no comentário que ele faz. Então, ela também pede uma explicação, então vem ao encontro do que a gente já tinha previsto de perguntar, para comentar desse trecho, por gentileza. Olha, quando é dito aí que os órgãos recebem o cunho das faculdades do espírito, nós temos que levar em consideração pelo menos 2 questões, assim, de imediato. Primeiro, a necessidade evolutiva da alma. No caso citado por nós lá no início do Segismundo, que está na obra Missionário da Luz de André Luiz, o Segismundo viria com um problema congênito cardíaco em função da sua precedente existência.
Então, sim, o corpo sofre essa influência, mas ela não é influência, digamos, direta, no caso aí o órgão, mas uma determinação pela própria lei, o espírito vai atrair para si exatamente aquela situação de que ele carece, de que ele necessita. Então, de certa forma, ele está imprimindo ao órgão a sua necessidade, utilizando das leis da genética, para que aquilo aconteça. E isso é uma explicação que o Espiritismo vem nos trazer, por André Luiz, extraordinária sobre esses processos reencarnatórios. Porque a lei da genética é respeitada, mas é escolhida. Esse é um dos fatos que não podemos esquecer. O outro é que a alma vai imprimir mais ou menos equilíbrio para aquele órgão de acordo com como esteja. Se está em perturbação mental ou emocional, aquilo vai ser transferido, porque o corpo físico funciona como um mata-borrão. Nós vemos nos casos de algumas desencarnações como suicidas, em que essa impressão é passada ao corpo, e muitas vezes o corpo nem resiste por muito tempo, porque a alma se liberta dessa energia, digamos assim, desequilibrada, que traz consigo, e a transfere para o corpo, lógico que sair com sofrimento, sim, e o corpo aí vai absorver. Então, também está transferindo isso aí para o corpo como um todo, né? Nem só um órgão. E vai influenciar, sim, o órgão, de acordo com com o seu projeto reencarnatório. Vai imprimir mais ênfase em determinadas questões do corpo para que o corpo possa servir, digamos assim, o seu planejamento, o seu projeto reencarnatório. Lembrando sempre que os espíritos aí que são responsáveis por esse processo reencarnatório, eles não ferem a lei da genética, mas eles adequam e usam o magnetismo da própria alma para imprimir as modificações que sejam necessárias ao seu crescimento espiritual. Excelente, Samuel. Vamos passando, então, para as perguntas do público. O Carlos convidou e as pessoas foram colocando as perguntas. E isso agora é muito bom, para que a gente venha refletir. Exatamente. Que agora a gente vai podendo refletir ainda mais. Então, vamos lá. O perfil Canindé Espírita, às 20h23, coloca assim, Cris: é possível cometer crimes por causa de um tumor cerebral? Ai, que ótima pergunta. Olha, a gente falou que o cérebro, ele é uma estrutura física, né? Ele funciona, mas ele não pensa. Ele está sob comando do espírito. Então, nós, como espíritos, que podemos, inclusive, danificar o nosso cérebro pela nossa vibração, às vezes pelo nosso próprio mau uso. Às vezes, juntando já com a pergunta que eu estou vendo aqui, o órgão físico, ele não atrapalha a evolução de ninguém. Quando ele está impedindo da gente fazer alguma coisa, ele é um desafio para que a gente possa vencer, possa contornar, possa resolver, refletir. Às vezes vem também como uma forma de impedir a nossa queda, nós não fazermos mau uso, né? Então, assim, deixar bem separadinho o que a gente falou no início. O espírito procede do espírito, a matéria da matéria. A matéria é só uma condensação daqueles fluidos, né? Do fluido cósmico universal que nós fazemos para poder agir no mundo, para a nossa evolução e para o bem. Lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, está dizendo que a função da reencarnação é a gente passar por provas, expiações, mas também contribuir para a instalação do reino de Deus na Terra. Enquanto a gente faz isso, a gente mesmo vai evoluindo, né? Então, a gente só tem o corpo para fazer isso, né? Então, essas dificuldades que surgem são desafios para a gente, que podem ser superados ou de acordo com a necessidade nossa, da sociedade. Talvez nós não consigamos superar nessa encarnação, mas o espírito, ele pode estar saudável, como o Samuelzinho disse anteriormente também, não é porque o órgão não está, ele está doente, que o espírito não está saudável. É tanto que às vezes a gente está doente, mas a gente moralmente, espiritualmente já se curou, está bem, está encarando a doença de uma forma tranquila, resignada, com paciência, com esperança.
Espero que tenha respondido. Muito bem, Cris. Me fez lembrar de uma mensagem de Hahnemann, Espírito, quando ele diz que o ser permanece vicioso porque quer, o espírito é que comanda. E ele faz a comparação do corpo como um carro. O responsável é o condutor. Então, lógico que não é o órgão ou um defeito do órgão que vai determinar a questão moral da criatura. Então, a decisão é do espírito, não é? Você explicou muito bem, Cris. E aqui, agora, Samuel, nós temos uma da Kelly. A Kelly diz assim: boa noite, adoro os estudos. Como os órgãos ainda não estão completamente desenvolvidos, o espírito do bebê, quando dorme, se recorda de quem ele é no mundo espiritual. Eu creio que ela quis dizer, se reúne com encarnados em sonho. Os espíritos nos esclarecem nesses processos reencarnatórios e que quando a alma acontece, digamos assim, essa regressão perispiritual, a alma também entra num processo de esquecimento das suas vidas passadas, das suas lembranças mais próximas também, e isso em benefício do seu próprio processo evolutivo. Se nós fôssemos lembrar o que nós fizemos noutra vida, noutras existências, poderíamos ter uma grande dificuldade, poderíamos, inclusive, não conseguir melhorarmos. Então, esse esquecimento do passado é uma providência. Então, o espírito esquece isso. Então, quando ele reencarna e está na condição de criança, quando sai do corpo ali pelo sono, está na condição de criança, ele não está lembrando. Logicamente que vai estar amparado pelos benfeitores espirituais, pelo seu anjo de guarda, que todos nós os temos, pelos familiares já desencarnados que estão ali, que o acolhem, e que normalmente ele deva ficar ao lado da mãe até ali, da mãe biológica, a nova mãe biológica, com ele, ali naqueles mesmos cuidados. Então, ele não tem essa consciência dessa questão, digamos assim, da vida espiritual. E não poderia ser diferente, porque só com o tempo ele vai adquirindo mais firmeza. Algumas crianças têm lembranças de vidas passadas, até muito nítidas, mas sempre fragmentárias, na grande maioria, e depois isso cai no esquecimento. Então, de forma alguma a criança vai interagir, não, porque está na condição de criança. E isso é um descanso para o espírito, que vem cansado, às vezes, das suas lutas. É um repouso para se preparar para as lutas. Então, não ia acordar para depois adormecer de novo, isso seria, assim, um tormento. Agora, espíritos muito, muito adiantados aí da esfera crística podem estar nessa situação e provavelmente vão ter esse nível de consciência onde estiverem, mas é algo que ainda está muito distante de alcançar. Excelente, Samuel. Cris, a Lúcia Margarida, às 20h26, faz um questionamento em relação tomando por referência a questão 369, que a gente viu sobre o desenvolvimento dos órgãos e o livre exercício das faculdades da alma. Ela afirma que faz lembrar essa questão sobre os transgêneros, que se tornou em grande evidência nesta década. Como se ajusta, desajusta, no capítulo em estudo? Gratidão. Obrigada. Olha, essa questão é bem complexa. A gente deve tratar ela individualmente, né? E a gente deve lembrar também o seguinte, que independente de tudo que tenha ocorrido no pretérito, porque nós estamos a caminho. Às vezes, para a gente conseguir se identificar, né, coincidir assim, nós como nos identificamos e o corpo está também como nós nos identificamos, leva um período, às vezes não acontece de uma encarnação para outra. Então, o que a gente precisa, antes de tudo, é suspender qualquer tipo de julgamento. Isso é que é o mais importante que a gente deve fazer. Porque é uma questão complexa. Às vezes a pessoa passa muito tempo, né, muitas encarnações,
fazendo uma experiência no corpo feminino, no corpo masculino. E isso, aos poucos, às vezes da mesma forma, por várias encarnações, né? Eu li até assim, que às vezes a mesma quantidade de encarnação que você passou numa dificuldade, num equívoco, vai ser praticamente a mesma para você se reajustar. Olha só como demora. Então você pode passar muitas encarnações para frente, conseguindo conciliar, né? Conseguindo emparelhar mais a sua mente com o corpo que você vai habitar, né? Então, a gente suspende o julgamento, a crítica, apoie na certeza de que todo veículo que é nos dado, o corpo que é nos dado, a matéria, ele é nos fornecido com o objetivo de nós nos superarmos, nós nos desafiarmos, nós sublimarmos, né, dificuldades, e a gente vai fazer isso no máximo de nossas forças, né? Mas nem sempre nós conseguimos solucionar, equacionar numa única encarnação. É preciso ter paciência, compaixão com a gente mesmo, né, se for conosco, e com o outro com relação a isso. Muito bom, Cris. De toda forma, devemos tomar por base o que a gente comentou ainda há pouco. Não são os órgãos que determinam o comportamento, não é nossa questão moral, não é? Então, quem define isso é o espírito. Então, a organização física, ela de alguma forma responde àquilo que nós somos como espírito. Não é? Então, é muito interessante, realmente é um assunto bem complexo, que merece estudo, muito respeito, não é? E muita atenção. Vamos ver, então, aqui tem uma pergunta, saúde sem dogmas. No aborto espontâneo, seria de causa espiritual ou orgânica, Samuel? Fechado o microfone, Samuel? Na questão do aborto espontâneo, é bom a gente lembrar que os espíritos dizem que eles são mais ou menos raros, não são muitas as ocasiões do aborto realmente espontâneo, né? Aquele que é causado por uma deficiência orgânica, às vezes, do claustro materno, que não consegue aí sustentar e dar prosseguimento à gestação. A maioria dos abortos que acontecem no mundo são por outras questões, né? Digamos assim, está envolvendo outras questões. Quanto à questão do aborto ter uma relação espiritual, ninguém reencarna para ser abortado. Há uma programação na reencarnação. Então, uma causa espiritual assim em si, ela não existe como programação, existe como fator. Às vezes, por exemplo, aquele espírito tem uma contenda muito grande com a sua futura mãe biológica. E aquilo, psicamente, espiritualmente, pode gerar uma rejeição e aí ocasionar o aborto. Isso pode, de fato, acontecer. Também o espírito pode desistir da reencarnação já estando a caminho. Temeroso, ele desiste da reencarnação e provoca aí a própria desencarnação. E tem um caso interessante que André Luiz coloca no livro Evolução em Dois Mundos, que é o caso em que a gestação está em andamento. E a mãe, psiquicamente, quando ela faz essa rejeição e aquele aborto acontece, ela nem percebe isso. Mas esse aborto, ele é delituoso para os espíritos. Não é um aborto espontâneo, não é um aborto natural. Então, o aborto espontâneo é só aquele que é ocasionado por uma fragilidade orgânica que já existe, que está instalada, ou por uma enfermidade que surja, alguma coisa assim, fortuita, e que aí frustra os planos da espiritualidade que cuida desse processo, e ele pode não dar certo. Há probabilidades, então há processos que não chegam a bom termo por questões externas, mas a espiritualidade vai tentando e vai ajustando. A questão do aborto, apesar de parecer simples, ela é bem ampla,
porque as causas também são amplas. Lembrando que o aborto natural, melhor dizendo, eles são muito raros. Ô, Samuelzinho, assim, queria só fazer um comentário sobre essa questão. Às vezes também é apenas uma experiência, né, para os pais conviver, né, ali, acalentar aquele bebezinho, e também para o espírito, às vezes também uma experiência para o espírito, né, completar. Mas aí acontece, muitos espíritos falam nos casos de ex-suicidas, às vezes, que faz aquela tentativa sabendo que não vai dar certo. Então, nesse caso aí, há um problema normalmente orgânico que faz com que não evolua, ou até porque os elementos que formam aquele corpo, que estavam formando aquele corpo, estavam com algum problema. Então, há o aborto, e a alma aí, nesse caso, ela seria como se completasse uma reencarnação, ou se limpasse de alguma coisa, para depois vir. E por que para os pais é uma prova? Quando os pais são muito evoluídos, eles pediram aquilo para ajudar um espírito que amam, ou um espírito qualquer. Quando não, estão envolvidos com o erro dele do passado, porque aí a carga é dividida. Normalmente, quando isso acontece, a culpa ela é dividida, ou seja, ela pertence a toda a família, aqueles que estão mais próximos, porque poderiam ter, talvez, impedido que essa alma cometesse delito no passado, não fizeram, podem ter induzido também ela a esses deslizes. São muitas as situações, de modo que eu gosto muito de uma frase que diz: a culpa acompanha o culpado. A cada um é dado pelas suas obras, traduzindo aí no Evangelho. Muito bem. Considerando que tudo que acontece no campo material tem um ascendente espiritual, não é? Ninguém recebe o que não merece. Então Deus é justo, não é? E só acontecem as coisas quando o espírito que está reencarnando ou os pais têm necessidade de passar pela experiência, senão não ocorreria, não é isso? Muito bem, Rita Mendes vai colocar... Nós temos muitas perguntas, já vejo que não vai dar tempo da gente atender todas, então nós vamos priorizar, né, Lu, aquelas que estão relacionadas com a questão dos órgãos, né, que a gente está tratando hoje. Então vamos ver, essa daqui está mais ou menos relacionada a Rita Mendes. Uma criança que nasceu sem deficiência e depois tem alguma doença e fica com uma deficiência, o espírito pode ter escolhido essa prova para se regenerar? Acho que é a Cris agora, né? Ela mais ou menos já respondeu, né? Realmente é uma prova ou uma expiação, a gente não sabe, né? Mas foi algo que foi programado, né? Com certeza, porque não é uma coisa simples, né? Uma deficiência que ocorre mais na frente, né? Se a gente relacionar com a questão do aborto, que a gente estava falando anteriormente, isso é um argumento para mulheres que têm crianças e já identificam, né, dentro da barriguinha que tem uma deficiência, às vezes pensam em abortar, ou o médico mesmo orienta, a gente pode fazer essa reflexão. Sim, se a pessoa já tivesse nascido e mais tarde sofresse um acidente, acontecesse alguma coisa e ficasse deficiente, esse ser a gente ia eliminar? Não. Né? Então, isso é um argumento para justamente a gente acolher a criança que está no ventre da maneira como ela veio. Né? Então, com certeza é uma prova, uma expiação, né? Com expiação é imposto na realidade. Às vezes o espírito não tem condições de escolher as provas, de escolher o que vai passar, né? Como se fosse uma criancinha, como se fosse uma pessoa que, né, tem de repente um retardo. E aí outras pessoas têm que se responsabilizar e tomar decisões por elas. Né? Mas, às vezes, o espírito já está numa condição que pode contribuir, pode participar no planejamento reencarnatório. Então, ele pode escolher em determinado tempo de sua vida, em determinado momento, ele sofrer algum tipo de limitação, né? Para o seu próprio crescimento. Sempre é isso. É uma decisão do espírito, não é uma fatalidade. Né? É uma decisão do espírito ou é uma imposição da espiritualidade. Muito bem, Cris. Eu acho que a resposta de Cris já traz uma resposta também aqui para o Emerson, quando ele pergunta: o espírito pode programar antes de encarnar o desenvolvimento dos órgãos de acordo com as suas necessidades para evoluir? Então, a Cris acaba de responder aqui para a gente.
E também no comentário anterior do Samuel, ele também respondeu a pergunta da Selva Braseiro. A rejeição da mãe pelo reencarnante pode influir na formação dos órgãos, prejudicando o desenvolvimento durante a gravidez? Então, também a gente já viu esse conteúdo. E nesse mesmo caminho de formação, má formação, vem aqui, eu não sei pronunciar esse nome, tá, gente? Mas, Samuel, às 20h30 e acho que 33, quando houver uma malformação cerebral, o espírito apenas não poderá se manifestar de forma adequada, mas pode pensar e sentir? O microfone, Samuel. Pelo menos o Morelli e Suzana dá para a gente aí pronunciar, eu acho, mais ou menos, né? Sim. Mas, de fato, quando há uma má formação do cérebro, o espírito pode não se manifestar, mas pode pensar. Agora, se for uma alma também enferma, aí ela vai ter dificuldade, porque nós temos os casos distintos. Como nós já falamos aqui, demos exemplo aqui em algum momento, da alma sadia em corpo doente. Então, esse espírito que está num corpo com uma má formação como essa aí, na hora em que ele está livre do corpo, pelo sono, pelo desdobramento aí, ele vai pensar nisso tudo, que ele está usando um instrumento deficiente, e aquilo vai levá-lo à reflexão, ele vai saber por conta disso. Então, isso pode ser de muita valia para a alma, além de ser de muito sofrimento também. Mas pode ser que, além do cérebro com uma formação, a mente da alma também esteja conturbada, perturbada. Ela vai pensar, lógico que o espírito não perde essa possibilidade de pensar, mas de maneira tumultuada, sem nexo, sem concatenar ideias, sem ordenar as coisas. Então, são dois casos diferentes, mas não é tão incomum o espírito sadio em corpo enfermo. É uma prova bastante rude para a alma. Muito bem. Aqui tem uma pergunta, saúde sem dogmas. A resposta já é óbvia, tá bem? É possível herdar vícios ou virtudes geneticamente de nossos pais? Vícios e virtudes são questões morais, procedem do espírito. Então, não é possível herdar de forma nenhuma, né? Tá bem? Isso não vem por herança. Tanto é que pode nascer de pais que, às vezes, têm dificuldades, filhos que não têm as dificuldades morais que os pais têm. Não é? Isso acontece muitas vezes. Então, tá aí. Vamos a outra aqui para a Cris. Ela pergunta aqui, Cris, saúde sem dogmas de novo. Os órgãos são capazes de atrapalhar a nossa evolução? Não são os órgãos. Nós mesmos que atrapalhamos a nossa evolução. Nós, inclusive, danificamos nossos órgãos, né? Agindo de uma maneira incorreta, abusando, psiquicamente também, moralmente, nós vamos danificando nossos órgãos, né? Através do perispírito. Mas eles não. Eles, quando vêm com alguma deficiência, com algum problema, né, que a gente não conseguir resolver, é porque a gente precisa tirar um aprendizado disso, né? O que isso está querendo me ensinar, né? Está querendo me colocar em que situação diferente? Eu preciso agir de que maneira? Que comportamento eu preciso ter para me alinhar, né? Para poder ir resolvendo essa questão material. Sim, Cris. Samuel, tem uma pergunta aqui da Leonora. Noal, você poderia dar uma explicação sucinta? Aí ela colocou às 20h38. Onde se localiza o espírito? Olha, essa é uma questão que todo mundo procura saber onde está o espírito, né? André Luiz, ele nos sugere no livro Obreiros da Vida Eterna, que trata da desencarnação, que a sede, digamos assim, o correspondente físico estaria na base do crânio, que é chamada de fossa romboidal. Inclusive, ele vai explicar que em algum momento, que na hora da desencarnação, a nível espiritual, essa fossa romboidal ela é quebrada e aí se forma, digamos assim, um fantasma, ou como se fosse assim, um novo perispírito, alguma coisa semelhante a isso,
mostrando que essa localização estaria mais propriamente, no caso aí, a centelha, a mente em si estaria nesse local. Mas o espírito, ele sente todo o corpo pelo seu corpo espiritual. É tanto que, no caso, muitas vezes, isso é atestado por pesquisadores de pessoas que amputaram, por exemplo, a perna e que algumas vezes caem porque levanta achando que estão com a perna. Ele sente a perna. Em outros casos, eles aproximaram alguma coisa quente, um instrumento quente ou muito frio, do lugar onde estaria o braço que foi amputado, sem a pessoa ver, e ele sente, tem a reação, mostrando que o perispírito ainda está ali estendido naquela região. Então, a alma sente. Mas André Luiz sugere, e é a única, digamos assim, pelo menos de minha parte, a única informação que eu já vi na literatura espírita de confiança é que seria a fossa romboidal, que, na verdade, a sede do espírito é a mente. O espírito nem seria a mente, mas a sede é a mente. E André Luiz vai nos dizer, por exemplo, eu acho que no livro Nosso Lar, no primeiro livro, em que ele adormece em perispírito e sai para visitar a mãe num plano mais alto. E sai em quê? Num outro corpo espiritual, que ainda não é, seria mais ou menos a mente, mas ainda aí é um corpo. A alma está ali dentro. E isso os esoteristas já tratavam dessa questão, porque ele não diz que o homem é trino, corpo, perispírito e espírito. É corpo, perispírito e espírito, e vai nos falar do corpo crístico ou do corpo causal. Vão adquirindo, são 7 corpos, na verdade, que eles falam, e a alma estaria dentro disso. Então, ali é o corpo mental em que André Luiz viaja para visitar a mãe. É a mesma definição que encontramos dentro da teosofia. Então, estaria na fossa romboidal essa mente. Muito bem. Bom, nós temos aqui uma pergunta da Sofia Germana. Cris, então uma pessoa jovem que bebe muito é influenciada pelo espírito? Olha, se ela bebe muito, é porque ela quer. Agora, com certeza, ela está influenciada pelos espíritos também. Porque é afinidade, a gente atrai. Né? Então, a partir do momento que os espíritos que desencarnaram, mas que estão, né, ainda dependentes desses vícios, pensam até que estão vivos ainda, encarnados ainda, eles vão se aproximar por atração daqueles que têm os mesmos vícios, ou as mesmas virtudes também. Da mesma forma, o contrário também é verdadeiro. Então, a partir do momento que eu já tenho esse hábito, eu vou receber influência sim, e, logicamente, eu posso piorar, né? Eu posso cada vez ficar mais preso dentro desse vício, ter mais dificuldade por conta dessas influências espirituais que vão estar me acompanhando, me incentivando, né? Às vezes até causando oportunidades de eu desistir de um compromisso, para ir para um bar, ou para beber mais, com certeza, mas não é só a influência espiritual, é porque eu estou me conectando com esse tipo de espírito, porque eu tenho em mim essa condição. Samuel, dentro da análise de doação de órgãos, a gente tem aqui 2 perguntas atrelando também a questão do perispírito. A Cláudia, 2045, pergunta como entender a doação de órgãos nesse contexto, e a Isabel pergunta, uma pessoa quando encarnada precisou retirar um rim, isso marca o perispírito a ponto de reencarnar faltando um rim? Olha, a questão da doação de órgãos, logicamente, ela pede um preparo da pessoa. Se a pessoa está fazendo essa doação consciente, isso é muito tranquilo, porque você já está sabendo que está doando órgão. Isso não vai danificar o perispírito, até porque você não vai doar o coração estando vivo, que aí você morre, né? Você doa o rim porque tem 2, doa um pedaço do fígado, e aí por aí vai. Ou doar até uma córnea, aí vai ficar só com o olho, mas o que tem só um, ninguém faz isso. Mas isso não lesa, assim, o perispírito. Mas eu lembro do Chico Xavier, em uma entrevista, que é feita uma pergunta
semelhante a essa, e ele faz essa sugestão dessa preparação. E as pessoas que queiram doar órgãos em caso de haver um acidente, uma morte cerebral, uma coisa assim, que elas, de próprio punho, como era feito aqui no Brasil, possam dizer que estão dispostas a doar o órgão. Porque eles podem chegar do outro lado e dizer, mas cadê meu rim, cadê meu olho, cadê o meu coração? A alma pode sentir falta se estiver muito materializada, mas não vai morrer de novo por isso, porque o espírito não morre. Mas causa desconforto até que isso seja reharmonizado. Agora, quem doou o rim na próxima encarnação vai ganhar 3 também, vai ver 2, tudo direitinho. E isso não lesa o perispírito. O que lesa é o corpo perispiritual e que vai determinar uma informação genética, digamos assim, com deficiências ou com ausência de alguma coisa, são as nossas ações, são os atos do espírito. Aí está dentro da lei de causa e efeito. Nós temos um exemplo que André Luiz também nos traz. Eu acho bom André Luiz, que ele traz exemplo de tudo. Eu acho que está lá no livro, Nos Domínios da Mediunidade, do homem que espanca o pai. Ele estava alcoolizado e o pai o amaldiçoa. E ele desencarna logo depois ali, num acidente, numa linha férrea. E ele chega no mundo espiritual com o braço mirrado. Mas por quê? Porque a fala do pai dele ficou no seu psiquismo. Então, ele aí, digamos assim, ele encolheu o seu braço perispiritual. E, logicamente, isso pode se refletir numa reencarnação futura, porque está no psiquismo da alma. Mas não porque você fez uma doação que é um gesto de amor. Pelo contrário. Muito bom. Vamos colocar essa pergunta aqui da Janete. Cris, quando uma criança nasce com uma deformação qualquer, uma diabetes, por exemplo, é uma prova para o espírito ou para os pais? É para todo mundo, né? Um está comprometido, né? O bebezinho que veio, e os outros que estão em torno, às vezes comprometidos e às vezes apenas envolvidos, né? Mas com certeza, todos que estão ali, ninguém passa por a gente, né? Sem um motivo. A gente diz, até um clichê isso, né? A gente não entra em contato com o outro, por acaso, de graça. Todo mundo que cruza a vida da gente, a gente pode fazer algo sobre, né? Tem alguma coisa para a gente fazer ou outro. Então, é para todos, né? Às vezes não comprometido, porque tem uns que participaram de alguma causa anterior, em outra encarnação, que provocou aquela situação atual. Aquele está completamente comprometido também, né? Com o espírito. Mas às vezes não, às vezes está envolvido na situação, outros familiares, mas que precisam tirar um aprendizado também, e podem ter um percentual de responsabilidade menor, né? Mas todos, uma criatura, um ser humano que está numa situação dessa, todos nós que estamos por perto, precisamos aprender, precisamos contribuir, fazer algo sobre, para que aquele ser seja acolhido, desenvolva, né? Possa evoluir também, dentro de suas condições. Certo, Cris. O Daniel Rosa pergunta a Samuel: qual a influência do perispírito mais ou menos depurado no exercício intelecto-moral com a organicidade física do encarnado em suas aptidões ao bem coletivo? Olha, em verdade, o perispírito, como o corpo físico, não exerce essa influência. A influência é do espírito. O perispírito é um corpo de que a alma se vale para se expressar. Logicamente que o perispírito, se o perispírito está depurado, é porque a alma está. Nós aprendemos que, à medida em que o espírito avança moral, espiritual, intelectualmente, o seu perispírito se torna cada vez mais rarefeito, mais diáfano, mais puro. E aí favorece as manifestações da alma, chegando ao ponto, dizem os espíritos, ele se confundir com o próprio espírito, de tão porosozinho que é. Já as almas pouco evoluídas, o perispírito é mais denso, é mais pesado, mais grosseiro. Então, o perispírito, ele pode dificultar a manifestação da alma e pode favorecer a manifestação da alma, mas ele não faz isso sozinho, é sempre a alma quem age.
é sempre ela quem, digamos assim, produz qualquer ação. Muito bem, essa aqui eu vou responder rapidamente. Ângela Jucá Sancho. Por que algumas pessoas já nascem com algum tipo de deficiência mental e outras, essas manifestações podem ocorrer em diversas fases do desenvolvimento? Depende, não é, das programações espirituais, do estado em que a alma se encontra, não é, da situação em que ela está. Então, isso varia muito, não é, de caso para caso, tá bem? Depende da situação do espírito. Agora eu vou fazer a última pergunta aqui para Cris, Luziane, aí você já conduz para o fechamento, pode ser? Desse Saúde Sem Dogmas. Eu fiz uma cirurgia para a troca de sexo, respeito a órgãos, não é? Biologicamente eu mudei, mas meu perispírito também sofreu a mudança? Olha, o perispírito, ele é intermediário, né? Ele está ligando justamente o espírito e o corpo. Então, lembra que a gente falou assim, que o espírito vai influenciar os órgãos, e os órgãos também vão influenciar o espírito. Então, é uma comunicação que acontece, que passa por aí, e que vai ter uma repercussão, um reflexo também, né? Não sei se Samuelzinho quer completar mais tecnicamente, cientificamente. Olha, de fato não tenho conhecimentos maiores em nível de ciência, mas pelo que aprendi na doutrina espírita, o perispírito se ajusta às mudanças do corpo também, né? Como nós falamos no caso das pessoas que amputaram, às vezes estavam sentindo ainda a perna ou o braço, no caso do perispírito, mas com o tempo ele regride e se ajusta ao corpo muitas vezes. Então, é provável, e ainda mais usando do psiquismo, que o perispírito é plástico, que é a mesma coisa que foi feita a nível orgânico também vem acontecer a nível perispiritual, que é muito mais plástico do que o corpo, né? Mas afirmar não é possível ainda, até porque teria que ser visto caso a caso, mas penso que seja bem provável, bem possível que isso aconteça. Muito bom. Agradecemos imensamente a presença de todos vocês aqui conosco, os comentários, as perguntas, os nossos convidados. Agradecemos pelas respostas, a profundidade nestas respostas e reflexões, a nossa intérprete, as nossas intérpretes, pela sensibilidade na transmissão, o querido Carlos, a nossa equipe nos bastidores. E deixamos aqui algumas informações, alguns recados para que a gente continue estudando o Livro dos Espíritos. Então, os nossos encontros semanais, eles ficam gravados e disponíveis gratuitamente. O estudo está disponível em podcast e também no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Para maiores informações acerca deste estudo, a gente pode acessar o Telegram, o endereço foi colocado aqui ao longo da transmissão, é o @estudo_LE, está aparecendo aí para vocês, _FebTV, para encontrar todo o conteúdo do estudo. Basta acessar o site www.febtv.com.br/estudo-LE. A FebTV disponibiliza 3 oportunidades de estudo das obras básicas do Espiritismo. Sempre às segundas-feiras, aqui o Livro dos Espíritos, às 20 horas. Às terças-feiras, 20 horas também, o estudo do Livro dos Médiuns. E às quintas-feiras, às 21h30, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Apoie a FebTV, ajude a manter este e outros estudos no ar, acessando febtv.com.br. Nosso próximo estudo, vamos seguir com esse capítulo 7º, da volta do espírito à vida corporal, e o item idiotismo e loucura. Perguntas 371 a 378. Um abraço grande a todos, gratidão imensa e até lá. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vai fazer
aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.